Bom, gente, é bem provável que também tenhamos aqueles que não conhecem meu trabalho e tudo mais. Então, eu sou fisioterapeuta, formado pela Univale, sou osteopata, formado pela Escola de Osteopatia de Madrid e trabalho aqui na região já há 20 anos, mais ou menos. E a pediatria veio junto com a osteopatia ali a partir dos anos de 2010, 2012. E desde então, tenho buscado um aprimoramento dentro dessa modalidade de cuidado, levando em consideração sempre o processo de que, dentro do contexto osteopático, um bebê, ele, ou uma criança, ele não deve ser entendido como um adulto em miniatura, mas sim como um ser em constante transformação, em busca da sua condição homeostática e, a partir disso, um processo de desenvolvimento peculiar em cada fase, em cada momento, e que, enfim, grandes marcos devem estar presentes, e a gente fica sempre atento dentro do processo avaliativo a esses mecanismos para poder permitir que esse desenvolvimento aconteça da melhor maneira possível, dentro da carga genética, dentro da carga estrutural, funcional, e a partir daí, então, né, alguns detalhes que aproximam, né, as práticas integrativas, os conceitos, né, que são aplicáveis dentro da ciência pediátrica, junto com a ciência osteopática também. Então, Perfeito. essa condição ela é bem interessante para a gente, talvez, começar a nossa conversa, né, Evandro? Exato. Ô, Jones, acho que seria legal tu até falar brevemente para quem não conhece a osteopatia, como é que funciona o trabalho do osteopata. Bom, é, aqui no Brasil, a osteopatia ela é fundamentada por uma legislação que, né, condiciona essa especialização apenas a fisioterapeutas. Né, de onde ela é proveniente, que é dos Estados Unidos, os profissionais osteopatas, eles são médicos. Então, isso, à medida em que foi se disseminando pelo mundo, né, então um dos primeiros alunos do inventor da técnica, do médico Dr. Andrew Taylor Still, ele foi para a Europa e lá então começou a desenvolver, né, as práticas, e isso então depois, né, condicionou-se isso na Inglaterra, depois condicionou-se isso em outros países e tudo mais. E é da osteopatia europeia que nós recebemos a influência maior nesse contexto. É por isso que aqui os fisioterapeutas são os que seguem por esse caminho quando assim o decidem. O trabalho do osteopata ele é um trabalho que envolve um entendimento profundo de anatomia e fisiologia, principalmente, é o que definitivamente condiciona, né, as ações que vão ser desenvolvidas, principalmente do processo avaliativo. Né? Nós temos alguns pilares que sustentam a técnica, que dizem que a estrutura governa a função e a função influencia a estrutura. A gente condiciona isso a um aspecto em que existe uma condição do corpo em autocurar-se. Então, um dos trabalhos que a gente desenvolve é exatamente essa permissão de que essas características elas sejam possíveis, né, de que o sistema imunológico, endocrinológico e nervoso que gerencia toda essa cadeia possa agir dentro da sua inteligência, né, dentro da sua condição homeostática, de retomar a função a partir de, enfim, haver uma lesão ou uma disfunção, e isso então possa ser adaptado e essa adaptação seja positiva. Né? Existe uma questão também importante nesse contexto, que é a da globalidade. O corpo é uma unidade, ele não é divisível em partes ou em segmentos Sistemas. isolados, em sistemas, né, que se autorregulam. E mais atualmente foi proposto uma condição que exemplifica bem isso, que são os chamados modelos osteopáticos, onde a gente vai encontrar essas definições com base num processo dito neurológico, dito biomecânico, dito cardiorrespiratório, biopsicossocial, metabólico e assim por diante. Então é com esse olhar que o osteopata analisa, né, isso dentro de um contexto que envolve não apenas os bebês, né, as crianças, mas, né, as pessoas de uma maneira geral.
então elas inseridas dentro de determinadas condições que influenciam as suas disfunções. E nesse sentido, então, é que o nosso trabalho ele prima pela avaliação inicialmente e a partir disso encontrar o tecido ou o fator desorganizado nesse organismo, nesse corpo, e a partir disso, então, a gente tem técnicas específicas que vão se adaptar, né, à questão da idade, como no caso do bebê ou de uma pessoa, né, de idade bem avançada, e, consequentemente, né, reorganizar esse sistema buscando o seu equilíbrio. Essa é a grande métrica do trabalho do osteopata. Bacana. E é muito legal porque dentro dessa visão integrativa, muitas vezes a gente recebe o paciente com as queixas dos pais e tudo mais, falando especificamente em pediatria em bebês. Claro. E dentro dessa visão integrativa, a gente já consegue entender que na visão tradicional, na visão cartesiana de medicina, não tem uma lógica daquela Uhum. queixa. E aí por isso que eu acho que a Exato. gente acaba lançando mão de outras terapias, ditas alternativas, que eu odeio esse nome, porque parece que é curandeirismo, né? E na verdade tem muita ciência por Exatamente. trás. E aí entra a Exato. osteopatia, né? E aí entram as diversas queixas que a gente tem do bebê e que a osteopatia pode ajudar, né? Exato, exatamente. Isso, né, um termo que a gente usa bastante em relação a esse mecanismo é exatamente a busca da homeostase, né, que é um termo bem comum dentro desse contexto, né? Enfim, a gente vai buscar o equilíbrio, né? A homeostase nada mais é do que o equilíbrio entre os sistemas. E, em verdade, esse processo perfeito, ele não existe, ele é apenas aonde a gente gostaria de chegar, digamos assim, mas isso não acontece porque constantemente a gente sofre com cargas alostáticas que vão, então, influenciar isso negativamente. Qualquer forma de estresse. O simples fato de você sentir fome, ou de você precisar se levantar da cadeira, ou, enfim, isso pode ser, né, inócuo como essas condições, Uhum. mas também pode estar representado, por exemplo, pelo fato de que eu tenho uma sensibilidade a um determinado tipo de alimento e isso produz uma reação estressante. Isso pode estar vinculado à imaturidade ainda de um sistema por conta de qual tenha sido a necessidade do parto e, consequentemente, a gente encontrar esse processo ainda não maduro o suficiente para executar todo o trâmite de informações neurofuncionais entre deglutição, peristaltismo do esôfago, né, falando sobre o refluxo, por exemplo, e condicionando uma incapacidade desse sistema em, né, seguir todos esses elementos e, consequentemente, causar determinadas condições clínicas e que vão, então, trazer como repercussão, por excesso dessa carga alostática, uma disfunção. E aí vem toda a contextualização disso que você disse, né, em relação a aonde começou tudo isso. Então, até que ponto você medicar uma situação como essa pode ser positiva, né, já adiantando uma questão de que não é ser contrário ou arbitrário em relação a isso, mas ao se entender o quadro e ele estando numa situação, né, de intensidade em que isso se coloque positivo, pelo menos temporariamente, ok. Caso contrário, né, a gente precisa desse olhar integrativo, desse olhar Uhum. contextualizado, né, que envolve exatamente essa troca e essa busca pela efetividade no sentido de devolver a homeostase. Dentro desse conceito que tu falou de carga alostática, né? Aham. O ambiente intraútero nas últimas semanas de gestação, ele pode ser comparado com isso, como uma carga alostática? Dependendo do posicionamento do bebê, isso pode acarretar sintomas, por exemplo, de cólica nos primeiros meses de vida? Isso tem relação? Tem relação sim. Se você levar em consideração que essas últimas semanas, normalmente a gente já tem todo vamos chamar de um sistema que tem uma elevação de pressão, simplesmente, né? No conceito de que, né, o volume da criança, né, a questão interna do próprio organismo da mãe, etc. Então, podem gerar elementos que, porventura, venham a dificultar algumas funções disso depois. Então, posições de flexão, de lateralidade,
né, dentro do encaixe, que por vezes não é perfeito, né, dentro da questão, né, de se evidenciar isso, um parto natural, ou mesmo um posicionamento, né, totalmente alterado, né, como, né, que o bebê não esteja cefálico, enfim, qualquer evento dessa natureza provavelmente já terá algum grau de influência em relação, né, às zonas chave ou pontos-chave dentro dessa abordagem que envolvem principalmente a relação neural. Então, a base do crânio é um desses pontos e, nesse contexto, sendo objetivo em relação ao teu questionamento, sim, por conta do controle do sistema nervoso autonômico, né, que tem nessa região, né, mais especificamente, vamos tentar elucidar isso nesse pontinho aqui, né, que é onde se forma o forame jugular, por onde vão passar aí terminações de nervos cranianos importantíssimas e que vão, então, trazer todo um processo de alteração funcional por conta disso. Então, essas últimas horas do bebê, né, intraútero, com certeza são fundamentais nesse processamento de informações e podem influenciar negativamente. Mas um detalhe que eu acho válido também a gente comentar, Evandro, é o fato de que, da mesma forma que essa situação ela envolve uma certa fragilidade, digamos assim, desses componentes, né, mas também existe uma capacidade já de adaptação. Então, o simples fato da gente analisar a conformação do crânio, da presença das fontanelas, das relações articulares aqui presentes, então, isso não é totalmente vulnerável. Existe também uma possibilidade de se haver ou presenciarmos correções dentro desse processo, e isso realmente não ser algo que vá repercutir negativamente, certo? Como uma autorregulação mesmo, né? Exatamente. Que Né? é o Então, objetivo do nosso corpo de homeostase, como você estava falando. exato, exatamente. Né? Então, assim, as fases que vão condicionar, né, o parto natural, ele vai exatamente nesse encontro, né? A gente tem todo um aspecto que a gente pode chamar, hipoteticamente, de deformidade, né? O formato ogival da cabeça da criança, né? Pela passagem do canal e etc., que, à medida em que os estímulos e principalmente as reações, os reflexos naturais da criança nos primeiros momentos de vida, vão tratar de corrigir esses mecanismos que geram, entre aspas, uma deformidade. Né? E, consequentemente, isso tem um processo autorregulatório. Né? Então, quando isso sofre alguma intercorrência, né, o bebê não está na posição adequada, ele está, mesmo que cefálico, mas, né, numa condição em que alterações aí cervicais estejam presentes, né, pode indicar aí já a necessidade desse tipo de intervenção. Um detalhe que também a gente traz lá de fora, né, por exemplo, os osteopatas na França, eles podem ser médicos, podem ser fisioterapeutas, podem ser, enfim, profissionais de saúde de uma maneira geral. Então, eu tive a oportunidade de participar de uma formação com um médico que trabalhava numa UTI neonatal, e ele aplicava a osteopatia no ambiente da UTI neonatal. Então, as ações que ele conseguia repercutir envolviam exatamente um cuidado expressivo, né, durante essas primeiras fases. Ainda que no Brasil a gente não tem muito o hábito, né, de que a criança consulte o osteopata preventivamente. Mas é uma questão importante até para se detectar essas pequenas, às vezes, né, quase imperceptíveis alterações ou diferenciações, mas que podem ser resolvidas com bastante facilidade. Inclusive, os vícios posturais, que se a gente não avalia logo nas primeiras semanas de vida, né, isso repercute de forma bem negativa. E aí a gente vai ver aquelas cabeças chatas atrás, braquicefalia, plagiocefalia, né? Acho que seria legal tu falar um pouquinho disso, que isso é bem emblemático. Eu acho que isso é bem figurativo para os pais, de como a osteopatia pode ajudar, né? Perfeitamente. Teve uma pergunta ali sobre o pé chato, que aí depois a gente fala um pouquinho disso, né? Não necessariamente por segmentos, né? Temos que fugir desse padrão, mas, em todo caso, só para a gente dar continuidade aqui à nossa ideia geral
sobre esse aspecto, né, das assimetrias, vamos chamar assim, da região do crânio, mais especificamente, que é o que chama mais atenção nessa fase. Bom, isso tem bastante representatividade, a gente sabe que podemos graduar isso em diferentes elementos, desde os mais simples até os mais complexos, né? Uma plagiocefalia convencional, digamos assim, envolve uma deformidade importante da estrutura do crânio como um todo e pode repercutir no futuro em diversas formas de apresentação e de comprometimento. Então, nós temos as que são vinculadas especificamente às fixações musculares, né? Por conta desse aplanamento excessivo. Isso normalmente faz a criança ter a necessidade de se manter em determinadas posições, como de inclinação da cabeça, eventualmente a rotação, a dificuldade de se fazer essa rotação para o lado oposto. Né? Exatamente. E isso, num primeiro momento, ele pode ser percebido, por exemplo, no fato de que a criança ela aceita e se comporta, entre aspas, bem, quando mama de um lado, na posição, né, do colo, da amamentação convencional, mas tem extrema dificuldade em fazer isso no lado oposto, né, já que a mobilidade da região cervical vai influenciar diretamente nesse aspecto. Então, isso é um dos elementos que a gente sempre associa a essas pequenas alterações e que envolvem aí o comprometimento muscular, né, do esternocleidomastoide, que é o músculo grande que a gente tem aqui no pescoço, ou mesmo dos pequenos músculos suboccipitais, só para citar dois exemplos. Então, essas condições, né, das plagiocefalias e as outras alterações, né, da cabeça como um todo, de alargamentos ou estreitamentos, né, dentro do aspecto de adaptação que isso pode gerar, pode, então, comprometer essa questão muscular e, consequentemente, prejudicar o movimento cervical. Isso sim, já respondendo a pergunta da Cláudia, pode ser confundido às vezes com o torcicolo congênito, né? Já que o próprio torcicolo, né, que pode ser muito bem estruturado já por ter uma vida intrauterina prévia, né, vamos chamar assim, tornando isso um condicionante, mas pode ser confundido sim, e eventualmente nós vamos tratar esse mecanismo, né, contando com o aspecto da plasticidade dos tecidos envolvidos, ósseo, muscular e, consequentemente, as técnicas devem ser aplicadas de forma que esses tecidos realmente possam ser influenciados por essas técnicas. Como assim? As técnicas que nós costumamos utilizar, principalmente para os bebês mais jovens, né, do recém-nascido até o 6º mês, com bastante efetividade, envolvem técnicas de natureza membranosa, e também técnicas vamos chamar de equilibração entre esses tecidos no sentido das suas tensões. Esses eventos, né, vão ser praticamente indolores, né, a criança não tem uma repercussão de se apertar ou de se produzir algum efeito, né, que vá causar um incômodo excessivo, muito pelo contrário, mas obviamente o fato de ser tocada e tudo mais pode causar algum tipo de irritação momentânea, né, como o simples fato de se tocar em uma região que está sensível, mas não vai exceder esse limiar. Então, essas adaptações, elas partem, então, da técnica aplicada com efetividade no tecido que está num padrão de plasticidade, como o ósseo. Então, é possível se reverter esse quadro e, consequentemente, o fator que vai tornar permanente essa correção vai ser exatamente o estímulo. Então, muitas vezes, a gente observa que a criança ela fica posicionada no berço ou, enfim, numa situação em que ela desfrute em relação ao quarto dos pais ou do seu próprio quarto, de que ela está sempre do mesmo jeito, do mesmo lado. E todo mundo que chega até ela, por exemplo, chegando aqui do lado direito, então ela vai estar sempre vinculada a fazer esse movimento para receber essa informação ou para reconhecer quem está chegando perto dela. Esses vícios
exercícios posturais, eles, né, numa condição em que se percebe alguma alteração estrutural, eles precisam ser revertidos e combatidos. Então, o estímulo, né, que varia nesse sentido, ele pode ser um fator de correção também. Esse exemplo que, só um parênteses, esse exemplo que você falou da amamentação, isso é muito perceptível no consultório, né? E até alguns anos atrás, quando eu não tinha essa visão de medicina integrativa, de osteopatia, quando a gente recebia isso, e entrando na pergunta da Cláudia ali, a gente mobilizava a região cervical, via que não tinha nenhum nódulo, às vezes até fazia um ultrassom da região muscular ali do sternocleido, tudo normal, e a gente taxava aquilo como, o bebê prefere um lado da mama. E ficava Uhum, por isso. E uhum. hoje eu vejo que como a gente deixava de fazer diagnóstico osteopático, né? Porque muitas crianças realmente não vão ter, na nossa visão inexperiente, pediatra ou médico clínico geral, a gente vai palpar ali e não vai sentir nada. Realmente a gente descarta o torcicolo congênito, mas existe uma necessidade de liberação naquela região, né? Perfeitamente, perfeitamente. Né? E aproveitando o gancho aí da pergunta do Tiago também, isso sim pode predispor a alterações, né, que envolvem não apenas na vida adulta, Tiago, essa questão da cefaleia, da migrânia, ou, enfim, questões que vão aparecer só mais adiante, né, dentro de uma questão de faixa etária mais avançada. Mas a própria criança pode ter dor de cabeça, pode ter essas sensações de dor, como de uma contratura muscular, pode favorecer os próprios torcicolos, quando ela tem uma alteração, uma fragilidade também, né, de outros segmentos que vão ser influenciados diretamente por esse contexto, como na região torácica superior e assim por diante. E há pesquisadores, inclusive, né, extrapolando um pouco essa condição, que dependendo do grau, do quadro em que essa assimetria ou essa plagiocefalia ou essas alterações estão presentes, né, condiciona também uma alteração no desenvolvimento das arcadas dentárias e favorece, por conta disso, né, nessa relação do crânio, né, tipo, eu adoro esse negocinho aqui, mas se a gente observar, né, a partir do momento em que eu tenho uma alteração na posição do occipital, o parietal vai ser influenciado, o temporal vai ser influenciado, a mandíbula, na formação da articulação temporomandibular, idem, e assim por diante, né, chegando ao maxilar e toda a configuração do crânio. Então, a gente observa que essa questão de assimetrias, né, ela vai muito além do que simplesmente o ponto em que o aplanamento está posicionado, mas pode influenciar todo o desenvolvimento do crânio e, a partir disso, então, predispor a várias outras questões, né? Então, lembrando de um exemplo que atendi na semana passada, né, que envolvia, por exemplo, a obstrução do ducto nasolacrimal, que está diretamente, né, condicionado, influenciado por esse mesmo mecanismos. Isso vai acabar afetando, inclusive, a fala, né? Exato, exato, né? Essa questão. Muitas queixas fonoaudiológicas a gente acaba trabalhando em equipe multidisciplinar junto com o fono e acaba encaminhando para vocês também. Exatamente, exatamente. Então, aí essa influência, ela está sempre presente, né? Tudo que se refere à questão do controle muscular ou que envolve movimento, né? O criador da osteopatia, o Dr. Steele, ele falava que o movimento é vida. E essa contextualização, né, de qual movimento? O movimento que o músculo produz, o movimento que os fluidos exercem, o movimento que o coração tem, os ritmos intrínsecos do nosso corpo, eles são aspectos sempre importantes nesse sentido para a gente observar. Né? Se a gente adentra, né, na complexidade do crânio, a gente vai falar sobre o movimento fluídico do líquido cérebro-espinhal, por exemplo, né, que não se sabe exatamente, quer dizer, existem algumas hipóteses, né, mas de onde vem o fator de motricidade, de movimento desse líquido? Porque ele não é sangue, ele não é linfa, ele tem um motor próprio que não se sabe exatamente qual seja, e ele precisa se movimentar e se adapta, né, às condições de proteção física, mas também serve para nutrição, mas também serve para um sistema de proteção imunológica e assim por diante.
né? Então, essa é uma questão sempre a se levar em consideração, né? Então, né, e o bebê tem isso com bastante propriedade. Então, algumas coisas a gente vai lembrar do contexto anatômico, né? E outras a gente precisa adaptar à fase em que ele está. Então, uma condição muito expressiva da avaliação osteopática, principalmente na criança mais jovem, é o estado em que essas estruturas se encontram, principalmente se existe alguma simetria ou algum aplanamento ou algum vício postural específico, né? Então, você vai detectar se os sistemas articulares eles ainda estão presentes e a qualidade, né, enfim, do espaçamento ou até mesmo da questão de você conseguir mobilizar essas regiões para perceber se, né, ou de que forma você vai poder modificar esse padrão. Porque, né, uma outra questão, além dessas questões de assimetria ou de vícios posturais, envolve exatamente a sobreposição dos ossos. Né, voltando a uma pergunta que tu me fizeste há pouco, essa condição, né, do momento que antecede o parto, durante o parto e etc., isso pode fazer com que esses ossos eles se coloquem sobrepostos mesmo, né? Isso não vai gerar um evento clínico representativo naquela fase, mas pode repercutir nessa questão das fixações dos músculos, né, do assoalho da boca, da região específica, né, de sustentação da cabeça, pode prejudicar a aquisição desse aspecto de motricidade e, consequentemente, isso vai repercutir negativamente lá na frente, né? Imagina, a sustentação cefálica é um marco fundamental do processo de desenvolvimento neuropsicomotor. Se a criança atrasa isso, obviamente ela vai recuperar de alguma forma, né? Mas a gente está, de certa forma, ferindo, né, o aspecto de desenvolvimento natural e ela vai ter que depois, enfim, correr atrás desse sistema aí para adquirir aquilo de uma forma que não vai ser tão convencional, digamos assim. Uhum. Muito bem. O Jones, uma coisa que eu acho que seria legal a gente abordar, que a gente até colocou como título, seria o refluxo, né? A gente está Aham, falando muito de região cervical, cabeça, como a gente tem uma integração entre os ossos, mas está tudo muito cabeça. Eu acho que um aham, exemplo legal de a gente entender de como os nossos sistemas são integrados, como as coisas se refletem de forma longe, digamos assim, é o aham, refluxo, né? O refluxo é muito comum em bebê. Para quem está acompanhando aí, muitas vezes a gente vê queixa de consultório de refluxo com queixa de bebê chorando demais, de regurgitação, mas que a gente, ao longo da consulta, a gente observa que não há problema somente no sistema digestivo. O uhum, refluxo, então, é o retorno do conteúdo ácido do estômago, conteúdo digestivo e conteúdo ácido, em que a criança vai acabar tendo sintoma de desconforto, dor, azia e regurgitação. uhum, Seria legal tu falar um pouquinho como que funciona, né? Como os nossos uhum. sistemas são integrados para que isso aconteça. Perfeito, perfeito. Vou só fazer um parênteses antes de comentar Claro. sobre isso. O Felipe ali, ele pergunta quais tipos de exercícios ajudam, né? Ele tem uma filhinha de 2 meses que gosta de ficar sempre do mesmo lado e, enfim, ele refere que trocaram de posição provavelmente e deixaram ela do outro lado para trabalhar isso também. Enfim, Felipe, eu acho que é bem isso mesmo. A questão dela optar por um lado não é necessariamente um problema, mas é necessário se averiguar se ela tem amplitude para ir para o lado oposto e se isso não de repente influencia, né, o aspecto da cabeça como um todo. Então essa é uma das características que você deve ficar atento. Então trocar essa posição ou estimulá-la a olhar ou buscar ou ter referências para ambos os lados é sempre importante. Então esse é um aspecto a se levar em consideração. É, Bom, o refluxo ele realmente um dos, pelo menos até bem pouco tempo atrás, era um dos principais motivos dos bebês chegarem até o consultório do osteopata, de uma maneira geral, né? É, é muito interessante ressaltar alguns aspectos de como esse mecanismo ele pode ser tratado, pode ser trabalhado. Bom, quando a gente fala em refluxo, a gente vai levar em consideração alguns aspectos, do tipo, é, aonde nós precisaríamos estar presentes, ou como vamos avaliar essa contextualização. Vamos lá.
Primeira questão é o estômago propriamente dito. Mais especificamente, a junção entre o esôfago e o estômago. Essa junção, chamada de gastroesofágica, ela dispõe de um sistema de controle que é intrínseco, que é natural do processo e que é basicamente ativado, né, dentro de um aspecto no qual a deglutição é desencadeadora desse mecanismo, ativa enfim, estou sendo muito simplista nesse contexto, mas só para, né, todo mundo entender. Ativa o mecanismo do peristaltismo, do esôfago, que lá no finalzinho tem uma zona de alta pressão. Então, se esse sistema está imaturo, por exemplo, essa zona de alta pressão ela não está funcionando, né? Porque a pressão, a pressão do esôfago, ela precisa ser maior do que o conteúdo que está dentro do estômago para isso não refluir. E é essa condição, então, que causa as alterações do tipo aumento de produção de saliva, porque o pH começa a ficar mais ácido, começa a gerar o desconforto, porque esse conteúdo é ácido e a mucosa do esôfago não é um tecido preparado para suportar esse pH mais baixo, e assim sucessivamente, né? E disso vem os jatos, vem a questão de que isso pode subir até uma determinada região e depois refluir novamente ao estômago, criando, né, conceitos como o de refluxo oculto, enfim, coisas dessa natureza. Então, o que a gente leva em consideração aqui? Primeiro, inervação. A inervação do estômago, ela é dividida, vamos dizer assim, em praticamente duas grandes áreas dentro do sistema nervoso autônomo. Uma simpática e uma parasimpática. Uma para ativar o sistema, outra para deixar ele menos ativo quando o processo de trabalho se interrompe. A inervação simpática do estômago, ela vem lá da região torácica. Então, invariavelmente, nós precisamos avaliar a coluna torácica desse bebê, dessa criança. Principalmente os níveis que vão da quinta vértebra torácica até a nona. T5 a T9, zona de inervação simpática que vai até o estômago. A parasimpática vem através do nervo vago, que se projeta lá do tronco cefálico e sai pela base do crânio no forame jugular. Então, eu preciso avaliar a junção crânio-cervical, mais especificamente a adjacência do canal jugular, do forame jugular. Eu preciso avaliar a coluna torácica, os segmentos de T5 a T9. Eu preciso avaliar a condição e a capacidade dessa criança em executar a deglutição. E aí eu tenho todo o processo que envolve o trabalho da língua e do assoalho da boca, no sentido de permitir esse mecanismo, essa mecanização. E, além disso, eu tenho um outro fator que é absolutamente representativo e importante nesse contexto, que é o músculo diafragma. O diafragma é o músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. E ele repercute na forma de cúpula bilateralmente, né? E no centro dele, que é tendinoso, não é um ventre muscular, mas sim um centro tendíneo, ele tem uma passagem que é exatamente o hiato esofágico, por onde a relação entre essas duas estruturas se dá. E existem ligamentos que, entre aspas, prendem o esôfago a esse centro tendíneo e que, eventualmente, podem estar disfuncionais. E disso, então, vem uma ação muito específica de se avaliar as costelas da criança, principalmente aquelas que vão da sexta até a décima, e, consequentemente, o posicionamento do estômago dentro desse universo, que se palpa muito pouco, na verdade, né, por uma sobreposição do fígado, que é muito grande nessa fase ainda, e também da própria questão das costelas, né? Então, a gente vai ter um acesso um tanto quanto limitado, mas, eventualmente, isso pode ser algo a se levar em consideração. Então, veja o quanto de elementos a gente precisa acumular. Incrível, né? Na condição de se avaliar o refluxo, né? Então, base do crânio, coluna torácica. E tem um outro detalhe: a coluna cervical também não vai passar despercebida, já que a inervação do próprio diafragma é cervical. Então, base do crânio, coluna cervical, coluna torácica, o diafragma. Então, temos aí eventos múltiplos a se levar em consideração para se chegar aonde está exatamente o ponto disfuncional para corrigir, né, essa especificidade
do refluxo, seja ele de natureza que for, né? Por imaturidade do sistema, por uma incompetência dessa zona de alta pressão, seja por excesso de volume. Muitas vezes chega-se a um diagnóstico de refluxo, mas a gente tem apenas uma criança, né, que excede as suas capacidades, né, volumétricas e, consequentemente, isso reflui. Então, é um refluxo, mas que não necessariamente está vinculado a uma disfunção. Um refluxo secundário é excesso de volume, né? Isso é bem comum em mães que produzem leite demais, né? Exatamente. E eu acho muito incrível isso tudo que você falou, para a gente conseguir entender de o quão complexo é o diagnóstico. E não é só medicar, né? Não é só você usar inibidor de bomba, omeprazol, Losec e tudo mais, se você não retira todos esses fatores causadores, né? Exatamente, né? Porque tudo isso é muito representativo, né? E, enfim, a qualidade de vida que você oportuniza ao se resolver esse problema é algo, muito, muito importante nesse sentido. Okay. Para eu não esquecer, falar do pergunta lá de cima ainda, sobre o pé chato, que é uma coisa também bastante recorrente. Pelo menos muitas pessoas chegam aqui falando, né, tipo, eu tenho que tratar, eu tenho que corrigir, se sim ou se não. Bom, dentro do que eu já ouvi falar, vamos dizer assim, né, porque isso é um assunto meio controverso, né, porque eu já tive tanto experiências de que, particularmente eu compartilho, de que pelo menos até 2, 3 anos de idade, todo mundo tem pé chato. Todos os pés são chatos. Então, qualquer coisa que você venha a fazer durante esse período, durante essa fase, é meio inútil, sendo bem objetivo. Se isso persiste, aí é um aspecto que realmente a gente tem que investigar, né? Mas pode simplesmente ser uma característica da criança. Né? Então, os arcos eles começam a ter função e começam a se solidificar depois dessa fase. Né? E não há um período exato que se diga, não, até aqui o pé é chato, depois disso o pé não deve mais ser chato. Enfim, eu mesmo sou um exemplo de que meu pé continua chato, até hoje. E, enfim, isso, né, depois de adulto e dentro da especificidade do esporte que eu pratico, que é a corrida, fui buscar informações para ver se isso realmente era algo representativo. E não é, simplesmente. Então, o aspecto desse pé, ele precisa ser avaliado se ele está junto, por exemplo, com o joelho valgo, se ele predispõe a uma perda de equilíbrio, se ele está, de alguma forma, prejudicando a relação entre o tornozelo e o quadril. Então, mas depois de uma idade que normalmente é depois dos 3, 4 anos que a gente vai ter uma preocupação maior com isso. Salvo se esse joelho valgo, ou, enfim, associado ou não a tíbia vara, né? O joelho valgo é a angulação interna dos joelhos, a tíbia vara é uma angulação externa da tíbia, isoladamente, né? Cause transtornos de equilíbrio, ou a criança tenha extrema dificuldade em andar ou correr, né, por tropeçar no próprio pé e acaba, então, gerando um outro fator de alteração. Salvo essas condições, normalmente é uma questão simplesmente de monitoramento. Não sei o que você pensa, Evandro. Não, é verdade. Antes disso, antes dos 4 anos, a gente não tem indicação de bota ortopédica, palmilha, nada disso. É bem isso que a gente segue também. Perfeitamente. Mas sempre avaliando de forma global. É bem isso que você falou. Às vezes a gente tem uma criança que é dita estabanada. Mas aí já existe uma repercussão dessa questão do pé plano, do joelho valgo e tudo mais. Então a gente já acaba encaminhando para o ortopedista pediátrico antes. Mas a grande maioria não tem indicação mesmo. É só acalmar, tranquilizar os pais e acompanhar. Perfeitamente. Então, essa questão aí da amplitude que a gente chega, do ponto de vista da avaliação, né, sempre vai ter essa contextualização. Então, buscar a fonte específica da inervação, de onde aquilo esteja presente, essa repercussão sempre vai envolver o sistema nervoso, e isso
invariavelmente chega até o sistema central, e o sistema central que a gente tem acesso com mais propriedade, medula espinhal, através da coluna vertebral. Então, essa especificidade sempre vai estar presente. Então, buscamos alterações de mobilidade, buscamos alteração de densidade, e a partir disso, então, vamos buscar as referências para tentar entender o que aquele sistema está querendo nos dizer, né? Uma outra questão que eu acho válido a gente comentar também, dentro do que a gente pode trazer, acho que como mais rotineiro, né, Evandro? Envolve aí a questão das cólicas, das alterações que envolvem também a evacuação, né, a constipação de uma maneira geral, e que pode estar também vinculado a esse contexto aí do próprio refluxo, né? Então, veja, enquanto a gente analisava o estômago, a gente estava falando se a inervação, né, proveniente do nível torácico de T5 a T9. Se a gente vai tratar ou buscar algum referencial sobre o intestino grosso, por exemplo, a gente vai trazer isso para um nível um pouco mais inferior, né? O nível medular de inervação simpática do intestino grosso, ele está vinculado ali à região de T10, T12 até L2. Né? Então, esse referencial é que a gente vai buscar. Aí como que se faz isso? A gente toca na vértebra, a gente toca na adjacência dela para verificar se tem alguma alteração de densidade ou de sensibilidade, né? A criança faz uma careta quando você toca no ponto. Então, tudo isso são elementos que a gente vai buscar. E a partir disso, então, perceber, né, se tem relação com a queixa que os pais trouxeram, né, já que obviamente o bebê não vai referir isso dentro dessa circunstância. Então, trata-se disso como sendo um desequilíbrio da função do trato gastrointestinal, e a partir dessas considerações, né, um outro aspecto que eu acho válido, e também a relação com o refluxo se faz presente, são as sensibilidades que a criança, porventura, tenha a determinados agentes alimentares. Então, o que se vê com bastante frequência envolve lactose, proteína do leite, esse tipo de coisa, que, né, estando presente na alimentação da mãe, automaticamente vai repercutir num aspecto em que a criança possa se colocar, enfim, instável em relação àquela condição. E aí envolve uma correção específica no que seja da mãe, né, para que não exerça influência negativa sobre o que está acontecendo ali, né, no sentido de gerar esse refluxo, essa instabilidade, ou mesmo a cólica, diarreia, enfim, eventos associados. Então, também são elementos a sempre se levar em consideração. Interessante. Outro ponto que é bem corriqueiro também, que talvez seja legal tu abordar um pouquinho, é as queixas de sono, né? Acho que tem muita coisa referente à osteopatia que pode ajudar, né? Exatamente. Então, algumas questões vão diretamente à parte estrutural mesmo, né? Então, essa questão muscular e a relação crânio-cervical e a posição da cabeça, né? E consequentemente, adaptações, né? A criança que está num padrão de inclinação lateral, né? Não apenas da cabeça, mas do tronco como um todo, numa posição de proteção, por exemplo, ou tentando buscar uma posição de conforto, numa reação a um aspecto tensional, seja ele facial, seja ele com o fato de que a compressão do órgão cause um alívio, cause um conforto maior. Então, isso são sinais que devem sempre ser levados em consideração, né? Os pais, percebendo isso, devem, né, buscar algum referencial, né? E principalmente se a criança não muda essa posição nunca, né? Seja no bebê conforto, seja no berço, na cama, enfim, onde for. Então, essa forma da criança dormir, ela vai também trazer informações nesse sentido. Essas alterações do sono, que são vinculadas a esse aspecto de irritabilidade, podem ter um padrão também vinculado a como se prepara o ambiente para essa criança, né, dormir. Então, isso é representativo, mas
no que se refere a esse contexto comportamental, digamos assim, então a relação estrutural, sim, presente, e aspectos aí do que seja, é, vamos dizer assim, da conformação geral do crânio e, consequentemente, desse perfil, né, da criança em relação a, vamos chamar de criar um ciclo em que, né, as pesquisas apontam, por exemplo, que bebês que dormem pouco ou que dormem mal, eles entram num padrão de que dormirão menos ainda à medida em que esse ciclo não seja quebrado. E aí a coisa vira um inferno. Em resumo, é isso. Então, o Durante que o que dia e altera? noite, né? Exatamente. Isso acaba sendo, né, se transformando num problema, é, ou melhor, vai agigantando esse problema, né? Porque o sistema não entende o dia e a noite, não entende os períodos em que é necessário essa redução, consequentemente o sono, e acaba, né, replicando numa condição em que permanece ativo o tempo todo. E isso, obviamente, vai prejudicar muitas coisas, do ponto de vista endocrinológico, neurológico, enfim. Então, assim, esse ciclo ele deve ser quebrado e a investigação parte da parte estrutural, depois o vínculo em que o ambiente condiciona a busca por esse sono e, enfim, eventos associados. Então, perfis de crianças que são mais irritadas invariavelmente indicam uma alteração desse meio interno. Então, ela está irritada porque ela está sentindo dor, ela está irritada porque ela não consegue, enfim, ela tem que fazer força para evacuar, por exemplo. Esse processo ele precisa ser visto com muito cuidado. Então, alterações no que se refere à esfera oral, à esfera visual, à questão auditiva, e tudo isso vai trazer, então, informações para a gente buscar eventos que prejudiquem esse sono. Né? Excesso de sensibilidade, excesso de estímulo, ou a falta dele, do ponto de vista, né, que seja até motor, digamos assim, tudo isso vai influenciar negativamente. Então, o sono, ele precisa ser de qualidade, né? A ação endocrinológica, enfim, relevância mais expressiva acontece durante essa fase, mas esse sono ele tem que ser de qualidade. Então, as influências negativas disso precisam ser combatidas. Então, que seja pelo uso de uma órtese no sentido de posicionamento, causa de refluxo, por exemplo, de elevação, seja pela questão de adaptar mesmo o estímulo da cabeça em relação a um travesseiro específico, né, descontado aí as partes estruturais. Então, eu acho que isso é fundamental. Bacana. Acho que a Cláudia fez uma pergunta ali para ti. Ela pergunta se o físio que faz a formação em osteopatia já está habilitado a atender bebês ou é uma formação complementar. Sim, Cláudia. No CBO, no Colégio Brasileiro de Osteopatia, onde hoje eu atuo como docente, e não só lá, mas nas escolas que são reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia como vamos dizer assim, aptas a formar fisioterapeutas osteopatas, né? Porque hoje em dia isso é necessário ser reconhecido pelo Conselho Federal. Então, você ao buscar uma escola como o CBO, por exemplo, você vai ter toda a bagagem de construção do currículo, vai, depois disso, obrigatoriamente fazer mais 500 horas de estágio e depois ainda vai ser testado perante o conselho por uma prova específica para daí você ser um fisioterapeuta osteopata. Durante essa fase, né, nessas 1.500 horas de preparação da osteopatia, você vai ter módulos específicos para a formação em pediatria. E aí você vai, então, estar apta a atuar com os bebês. Então, né, no processo de formação que a coisa acontece. Né? Então, é importante que a gente frise bem isso. Né? A osteopatia, ela é reconhecidamente uma especialidade do fisioterapeuta, como eu disse aqui no Brasil, mas mesmo assim, dentro desse universo, a gente precisa ter
as horas e todo o processo adequado de formação para que se use, então, da osteopatia de forma conveniente, de forma adequada, né, nas páginas da Associação de Osteopatas do Brasil e do próprio Conselho, né, está lá toda a regulamentação, inclusive os profissionais que são habilitados a atuar nesse campo. Bacana. Ô, Jones, tu vai deixar guardada, vai deixar salva a live no teu Insta, né? Isso, a gente vai deixar salvo aqui no Insta, e aí quem quiser buscar informações e tudo mais, né, pode ser através da própria live ou então do direct ou de outras formas ali. Eu vi que algumas perguntas a gente acabou não conseguindo responder em tempo real e tudo mais, né, enfim, a gente vai estar aqui à disposição. Tu também podes compartilhá-la, né, no teu próprio Instagram, e aí a gente vai disseminando informação. Isso é importante. Perfeito. Maravilha. Jones, brigadão, obrigado por tudo aí. Imagina, eu que agradeço. É sempre uma grande honra poder compartilhar contigo desses momentos, do teu conhecimento, da tua forma tão querida de cuidar dos bebês. E isso é algo que só me deixa com mais vontade de continuar nesse mundo e sabendo que a gente não está sozinho. Amém. E que bom que a gente se encontra, né? Com certeza, com certeza. Maravilha. Vou agradecer a todos os que nos acompanharam nessa hora aí. Foi muito bacana, né? Eu acho que muito mais do que, ou além de ser também um aspecto técnico, né, também é uma troca, é uma forma da gente poder apresentar novos conceitos e, consequentemente, mostrar que existem formas que são mais sutis, que são mais suaves, que têm efeito e que melhora a qualidade de vida, não só do bebê, mas da família como um todo. Então, eu fico sempre muito grato em poder ver e participar desses momentos, desses movimentos, e, consequentemente, contribuir aí, através do meu trabalho, com a melhora da saúde em geral. Que bom, que bom. E com menos remédio cada vez mais. E com menos remédio, principalmente. Né? Então, obrigado a todos. Obrigado, Evandro. Valeu, boa noite, até a próxima, né? Valeu. Tchau, tchau. Tchau.